Esse fundo imobiliário tem a chance de decolar em 2026. Com a queda de taxa de juros, haverá uma reprecificação dos seus ativos. E ele pode se beneficiar muito disso, tanto por valorização da cota, como também na distribuição de dividendos. São dois fatores que compõem a rentabilidade de um FII. Então agora vamos aprofundar nossos estudos aqui no fundo, para entendermos se realmente faz sentido ou não alocarmos nosso patrimônio nele agora. E o fundo que estamos falando é o CXRI11, tá bom? É o Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos. Ele é um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal e ele é um fundo de fundos. Agora vamos seguir que eu vou explicar para você cada ponto aqui do fundo, para você sair daqui entendendo o básico até um pouco do avançado. Vamos pegar até um pouquinho de valuation mais simplificado aqui no final do vídeo, tá bom? Primeiramente vou explicar o que são FOFs, que são fundos de fundos, os gatilhos e riscos inerentes desse tipo de investimento e também no investimento específico em CXRI11. Vamos adentrar também no portfólio do fundo e qual é a estratégia por trás de investir nele. E por último, vamos verificar se vale ou não vale a pena comprá-lo no momento, tá bom? Primeiramente, o que são FOFs? FOFs são fundos de fundos. Simplesmente é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Eles possuem uma equipe de gestão qualificada para identificar os fundos com melhores oportunidades na bolsa e também para buscar justamente capturar essa movimentação de ciclo. Como a gente está vendo agora que os fundos de papel, principalmente atrelados ao CDI, rentabilizaram muito bem, entregaram uma taxa de CDI 105% do CDI, 108% do CDI em alguns casos, com um certo nível de segurança. Mas agora a gente está vendo essa mudança de ciclo, com a perspectiva da taxa de juros cair esse ano, com o IPEA, por exemplo, projetando a taxa em 12,5% em dezembro. Os fundos de papel tendem a perder menor atratividade porque vão ter seu dividend yield reduzidos, e os fundos de tijolo terão sua reprecificação dos seus ativos e tendem a se valorizar ao longo do ano, tá bom? E aqui, como eu disse, são fundos que investem em outros fundos, eles te entregam uma grande diversificação com baixo custo. O CXR11, por exemplo, ele te entrega uma diversificação de mais de 30 fundos diferentes, e você possui a oportunidade de ganho de capital, que é o principal foco aqui, investindo nesse tipo de ativo, tá bom? Porque como ele tem uma taxa de administração que não é muito baixa, vamos aprofundar nisso em breve, não é uma taxa muito baixa de administração, mas como a gente pretende ficar nele não por longuíssimo prazo, mas sim para buscar uma certa assimetria rápida ali de preços, tá bom? Então essa taxa não vai machucar tanto o investidor no longo prazo. Contudo, você tem que ter cuidado em investir em fundos de fundos por um longuíssimo prazo, por conta da dupla taxa de administração, porque ele investe em fundos imobiliários, esses fundos têm suas taxas de administração e ele mesmo tem a própria taxa de administração. Então, assim como a gente tem essa dupla taxa, há também a possibilidade de duplo desconto, que é um fenômeno que acontece quando o fundo tem no seu portfólio outros fundos imobiliários que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial e o próprio fundo que investe neles também está negociando abaixo do valor patrimonial, que também é o caso do CXR11, e vamos seguir aqui em diante que a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, tá bom? Aqui é um resumo sobre como é que funciona um fundo de fundos, tá bom? Aqui você é um investidor 1, 2, 3 e quantos mais forem, vão investir no FOF, aqui no caso o exemplo é o CXR11, e ele vai comprar fundos de tijolo, fundos de shopping, de logística, de papel, vai comprar outros fundos também e até investir em outros empreendimentos, como por exemplo o CCR11 investe também no empreendimento que é um fundo que nem é listado em bolsa, ele é certificado, né? Ele fica no balcão, ele é negociado na B3 ali no mercado secundário. É um fundo de desenvolvimento, ele é um fundo da pátria, aí tem um valor ali mais ou menos 1,4% do patrimônio alocado nesse fundo, tá bom? O objetivo desse fundo é a construção de galpões logísticos, tá bom? E depois vendê-los. Vamos continuar aqui. O duplo desconto, que é o fenômeno que eu te falei, que é o principal ponto por trás dessa tese de investir no CXRI11 para 2026 aqui, buscando essa alteração da curva de juros, tá bom? O efeito duplo desconto parece complicado, mas ele é bem simples de entender. Esse é o primeiro nível de desconto, tá bom? O fundo 1 tem valor patrimonial de R$100, cada patrimônio dele é R$100 por cota, e o valor no mercado tem que ser negociado em 35. Ou seja, ele tem um P/VP de 0,85, tá bom? Que é um desconto de 15%. E o desconto 2 está no CXR11, por exemplo. Vamos supor que o CXR11 ele compre essa cota desse fundo com esse desconto, e o próprio CXR11 está também negociando abaixo do seu valor patrimonial. Pode ver que o valor patrimonial dele é de 35 e está sendo negociado a 65. Então ele tem um desconto de 0,76 vezes, então um desconto de 24%. Quando você está comprando o CXR11, você está comprando o desconto dele e também o desconto do fundo que ele tem descontado no próprio portfólio, entendeu? Então é uma camada de desconto duplo, que a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente paga a taxa de administração dupla, a gente também consegue uma valorização muito mais potencializada ali por conta dessa assimetria que acontece no mercado, tá bom? O desconto total efetivo seria 35% nesse exemplo aqui. Agora temos os gatilhos e riscos de investir nesse fundo, tá bom? O principal gatilho dele é, óbvio, a queda da Selic, porque ele tem um portfólio composto que a gente vai ver mais adiante, basicamente de fundos de tijolo. Ele tem 15% do patrimônio só alocado em fundos de papel. É um dos fundos com maior concentração nesse tipo de ativo, tá bom? A Selic atual tá em 15%, a gente espera uma Selic alvo de 12,5%, então a gente tem um custo de oportunidade ali considerado alto. Então a gente pode ver aqui os impactos esperados, a renda fixa menos atrativa versus FIIs. Então quando você vai investir num fundo buscando um rendimento mensal ali, você não tem como não fazer a comparação com a renda fixa, só que a renda fixa, um CDB do Itaú, por exemplo, do Santander, do Bradesco pagando 100% ali vai te dar 15%, e um fundo imobiliário de tijolo
tijolo, no melhor dos casos, vai te dar 11, 11,5%, estourando 12%. Então a rentabilidade fica muito comprometida ali na hora de atrair novos investidores, tá bom? Aumento da demanda por ativos reais e aumento também da precificação, da reprecificação. Aumento também do preço desses imóveis, do valor desses imóveis, né? Porque quando o valor do imóvel é simplesmente o quanto ele vai gerar para você de retorno, de caixa, né? De hoje até a eternidade, trazido ao valor presente. Esse valor presente é muito impactado, que é a taxa de desconto, é muito impactada pela Selic, tá bom? Pela taxa de juros. Então, com essa taxa caindo, automaticamente os seus fluxos de caixa futuros vão valer mais, logo o seu imóvel vai valer mais, no caso. Isso funciona com ações, com fundos imobiliários. Inclusive, se você tiver mais interesse nesse tipo de conteúdo, aprender mais a fazer valuation, tanto de fundo imobiliário como de ações, eu recomendo muito que você clique no link aqui de baixo, tá bom? Temos nosso curso, o melhor curso de valuation que existe, que é valuation do zero avançado, VZA. Você não vai se arrepender. Vamos lá. Também tem a compressão do cap rate, que é a valorização. Com a valorização dos imóveis, a gente tende a ter uma melhor renegociação ali dentro dos ativos do portfólio dos fundos, melhorando a taxa de aluguel, que é o cap rate, tá bom? E o dividend yield, como eu disse, mais competitivo, que a gente consegue atrair mais investidores e manter os investidores alocados mais tempo no mercado de FIIs, por conta da melhora comparativa dos rendimentos. Imagina um fundo de tijolo pagando 11,5 com potencial de valorização contra um título pagando também 12,5, só que sem esse potencial de valorização. As pessoas começam a pensar e ponderar se vale ou não vale mais a pena alocar uma parte maior do seu patrimônio, por exemplo, em fundos imobiliários. Agora os riscos, tá bom? O risco mais claro é se a taxa de juros não cair. Se ela permanecer em 15%, se ela por acaso acontecer alguma coisa, algum fenômeno macro ou micro, que ano que vem, por exemplo, é ano de eleição, então está assim no radar o risco fiscal e o risco de inflação, tá bom? Apesar de ser o menos provável aqui, a gente sabe que há a chance da taxa de juros se manter nesse patamar por mais tempo ou até aumentar, dependendo do que acontece no mundo. Então, se isso acontecer, a tese tende a não se concluir ou demorar mais para se concluir, você vai ficar pagando uma taxa de administração mais alta por mais tempo e não é o ideal, tá bom? Isso aqui vai ser uma taxa de tiro curto, assim, um curto, médio prazo no máximo, entre 1 a 2 anos ali para buscar justamente essa virada de ciclo. E a gente vai ver mais adiante ali o que pode acontecer. Aí a gente tem aqui, ó, a gente pode ver, tem a renda fixa permanece muito atrativa, acima de 15%. A renda fixa permanece mais atrativa do que os fundos imobiliários, tá pagando 15% ao ano. O fundo de capital continua saindo do mercado de fundos imobiliários. Esse ano a gente tem uma valorização boa no IFIX, mas desde que a Selic tem estado acima de 2 dígitos, está sendo difícil principalmente para os fundos de tijolo, vamos ver isso mais adiante também. A pressão vendedora mantém o PV baixo, mantém a expectativa de valorização dos imóveis abaixo do que seria o valor patrimonial deles, justamente por essa questão do custo de capital. E o dividend yield não compensa o risco. Você não vai querer se aventurar em renda variável para ganhar um rendimento abaixo do que você ganharia na renda fixa sem correr risco algum, tá bom? É o que faz mais sentido. Se for uma pessoa racional, você não vai tomar esse tipo de decisão. Agora vamos lá, vamos aprofundar no ativo em si. Agora que você já entendeu que são fundos de fundos, você já entendeu qual é a lógica por trás da tese de investir no CXR11, vamos conhecer melhor o fundo, tá bom? Vamos lá. Bom, ele teve o IPO dele em 12 de 12 de 2013. O gestor dele é a Caixa Asset, que é a gestora da Caixa Econômica Federal. E tem um cogestor. Esse fundo aqui tem uma raridade que é o cogestor, que no caso seria a Rio Bravo Investimentos, que é uma das gestoras mais renomadas aqui, mais tradicionais aqui no nosso mercado, tá bom? Ele, por exemplo, o relatório deles, o relatório gerencial deles é feito também pela Rio Bravo Investimentos, tem todo o design deles ali, tá bom? O custodiante escriturador é o Oliveira Trust, o administrador também é a CEF, Caixa Econômica Federal, e a taxa de administração dele, que é um ponto ali de atenção, é em 1,20% ao ano sobre patrimônio líquido. Isso é um valor relativamente alto, geralmente a indústria trabalha em torno de 1%. Alguns fundos, inclusive fundos da Rio Bravo, trabalham com até menos que isso, em torno de 0,89%. Esse aqui é um ponto que, como eu disse, tende a prejudicar mais no longo prazo, tá bom? Como a nossa tese é um investimento de curto e médio prazo aqui para buscar essa valorização, isso não tende a impactar muito a rentabilidade. E possui um dividend yield anualizado de 11,2%, tá bom? Então, como eu te falei, a renda fixa pagando 15% sem risco, você vai querer se aventurar num fundo que você nem conhece, por exemplo, para ganhar 11,2%, não tem muito sentido, tá bom? O que entra aqui no cálculo é justamente esse potencial de valorização por conta do efeito de duplo desconto. Agora vamos dar uma olhadinha como está sendo o comportamento do CXR11 na Bolsa de Valores, tá bom? A rentabilidade do fundo desde que entrou na Bolsa de Valores, tá bom? Olha aqui, ó. Ele pode ver que durante aqui a pandemia, por exemplo, aqui foi de 2019, 2020, desde a pandemia a cota dele teve uma desvalorização aqui muito alta. Aqui, inclusive, ele estava sendo negociado a um PVP de 1,8, acima de 1,8, que é uma coisa assim surreal, uma coisa que você não se faz mesmo. Inclusive, temos módulos disso aqui no nosso curso também, do Enciclopédia de FIIs, que vale muito a pena você assistir, tá bom? Só ver aqui no link da descrição. E desde lá ele tem tentado se recuperar, teve algumas recuperações rápidas, e a gente quer justamente pegar essa nova recuperação que tende a acontecer por conta da queda da taxa de juros. Aqui olhando ele contra o IFIX, também no período desde o seu IPO, a gente pode ver que boa parte do tempo ele acompanhava o IFIX com certa facilidade, a gestão vinha fazendo um trabalho competente, até que ele desgarrou do IFIX fortemente aqui na época da pré-pandemia, e desde a pandemia ele tenta, mas não consegue se recuperar, e a tendência é que
no futuro, como o FIX é muito composto de fundos de papel, que tem uma rentabilidade muito boa com a taxa Selic alta desse jeito, essa curva tende a diminuir e a gente espera que o CXR11 tenha uma recuperação ali. E é justamente esse momento que a gente pretende surfar com o CXR11, tá bom? E aqui uma comparação muito boa dos últimos 5 anos, tá? Porque esse outro fundo é o ITIT11, ele é basicamente um fundo imobiliário, né? Um barra ETF, que só espelha os fundos de tijolo, tá bom? Ele é como se fosse o IFIX, mas só com fundos de tijolo, tá bom? E como ele não tem um histórico muito longo, a gente pegou aqui nos últimos 5 anos, a gente pode ver que o CXR11 tem entregado uma rentabilidade, isso aqui já conta dividendos, tá? A versão da cota mais dividendos, já é ajustado. De menos 16%, enquanto o ITIT mais 12%, mas pode ver que estava no 0 a 0 aqui, quase negativo bastante tempo, há pouco tempo atrás, e agora nesses últimos 6, 8 meses, teve essa recuperação, e justamente aqui o fundo de fundos de tijolo, que é o CXR11, nosso fundo de fundos de tijolo também tende a teve essa pequena valorização, a gente espera que esse movimento continue, tá bom? Para 2026. Agora daremos uma olhada nos indicadores do CXR11. O valor patrimonial da cota, tá bom? Que a gente consegue ver desde dezembro de 24 até dezembro de 25. Ele não fez novas emissões, então é o valor do patrimônio sim se valorizando. Isso aí já mostra que uma SMT tá rolando. E o patrimônio tá valorizando, a cota dele não tá acompanhando, então a gente tende a comprar ainda mais desconto. E o patrimônio dele, lembrando que é composto de outros fundos imobiliários, né? Como eu te falei. Você pode ver aqui que faz sentido, sim, esse aumento de patrimônio aqui, porque os ativos estão valendo mais, já estão com perspectiva de valer mais. Então, aumenta também o patrimônio desses fundos imobiliários que ele investe. Aqui temos a evolução do preço sobre o valor patrimonial dele, que é simplesmente você pegar o patrimônio dele, você pegar o patrimônio dele e dividir pelo preço, tá bom? Pode observar que ele ficava num patamar ali abaixo de 1 ali, durante o período pré-pandemia. Ele chegou a níveis como eu te falei, de 1,8, que são níveis assim avassaladores para qualquer fundo imobiliário, mas principalmente para fundos de fundos, tá bom? E como se estivesse pagando o dobro por um ativo que vale R$100, tá pagando R$180, não faz nenhum sentido. E agora ele voltou para patamares atrativos. A gente espera justamente uma nova onda dessa aconteça com o preço VPL pra gente poder sair ali com a nossa rentabilidade. Aqui tem uma métrica interessante também, que é o caixa total do fundo. Pode ver também que durante a pandemia ele manteve um caixa interessante ali, porque ele tá provavelmente no pré-pandemia, né? Ele não tava vendo uma atratividade muito boa para alocação, então ele tá mantendo esse valor em caixa, tanto para linearizar os dividendos dos proventos, tá bom? Como também para manter uma reserva de oportunidade ali caso surja. Durante a pandemia ele ficou zerado de reserva, porque ele teve que usar para a linearização dos seus dividendos e também para aplicar, e agora esse caixa já começa a subir novamente. O que isso indica? Isso indica que tem a possibilidade aqui dele fazer novas alocações, que ainda tem fundos imobiliários muito atrativos, e também a possibilidade dele manter a linearização dos investimentos, dos dividendos dele por mais tempo. Então a gente pode não se preocupar, pelo menos no curto prazo, a gente não precisa se preocupar com a quantidade de proventos que a gente vai receber mensalmente aplicando nele, tá bom? Então a gente temos aqui um ponto de atenção desse fundo, que é a liquidez, tá bom? A gente pode ver que o volume dele é bem errático aqui, com alguns picos de volume, mas aqui o volume mensal dele tende a ficar em média de 2 milhões e o volume diário em 200 mil mais ou menos, assim, a média. Passa um pouquinho de 2 milhões o volume de negociação dele. Isso é um ponto de atenção, sim, porque a liquidez dele não é das melhores. Ela é muito espaçada, de repente vem um bloco de negociação enorme, mas esse aqui não vai atrapalhar a gente que é um investidor de pessoa física, mas é um ponto de atenção, sim, que em momentos de crise pode afetar na hora de você buscar liquidez ali para sair do seu fundo ou até comprá-lo. Aqui temos o dividendo mensal do fundo, desde dezembro de 2013 até 2025, pode ver que ele fica ali em torno de até bater 1% ali, mas ele fica ali perto de 0,80, 0,70, boa parte do tempo com alguns picos. Esses picos é justamente quando ele tem algum ganho de capital, começa uma distribuição extraordinária de algum fundo que ele tem alocado ali, como por exemplo pode acontecer com o fundo que eu falei no início do vídeo, que ele possui a estratégia de construir galpões logísticos e vender, o fundo da Pátria, que ele possui alocação ali. Caso o fundo comece a distribuir dividendos gordos, ele vai fazer uma distribuição como essas aqui, que aconteceram bem fora do padrão, tá bom? Então aqui também a gente pode ver que também não é um fundo que não entrega um tipo de rentabilidade. Aqui ele tá entregando mais de 10% ao ano em média, então também, mesmo sendo um fundo de tijolo, mesmo tendo uma taxa de administração alta, ele consegue sim entregar proventos com uma certa previsibilidade, tá bom? Agora analisaremos o resultado do fundo de forma rápida. Temos aqui, ó, o resultado de 2022, 23, 24 e 2025, tá bom? Peguei esses dados aqui dos relatórios gerenciais disponíveis no site deles, disponibilizados na CVM, na verdade. Em 2022 foi de 10.867.239, 2023, 11.280.000, 2024, 10.686.000, e 2025, 11.982.000. Aqui entra o lucro de ganho de capital dos investimentos deles e também, principalmente, a distribuição de dividendos dos fundos que ele investe, tá bom? É como se fosse uma grande carteira de investimento de fundo imobiliário, só que tem um gestor profissional ali para você. Aqui temos a margem líquida, tá bom? Quanto vem para você e quanto custa justamente essa gestão que a Caixa Asset está fazendo, tá bom? Aqui 2022, 85%, 23, 86%, 24, 84%, 2025, 87%. O que isso significa? Significa que do que o fundo gerou, de resultado que seria para você, 87% realmente ficou para você. O restante ali, os 13%, ficou para
para a caixa. Isso aqui é uma métrica até interessante, porque se ele conseguir manter pelo menos um pouco dessa melhora aqui, por exemplo, chegar a 90% ou chegar a 89%, isso já impacta também no nosso valor daqui do fundo, tá bom? Agora vamos na parte mais importante e crucial na hora de você investir em um fundo de fundos, que é o portfólio dele. Temos aqui a alocação setorial do fundo, tá bom? 20% de logística, 19,7% em escritórios, 17,10% em fundos de shoppings, 16,2% em varejo, 15,7% em fundos de papel e outros 8,3% que são o fundo que eu te falei de desenvolvimento e também outros fundos de fundos, tá bom? Além do valor em caixa. A alocação dele aqui de cada fundo, tá bom? Pode ver que o principal fundo que ele investe é o RVBA 11 e o MXRF 11, tá bom? Esse aqui é bem popular, inclusive. É o fundo com o maior número de cotistas da nossa bolsa, você deve conhecer. Depois vem o BTLG 11, RCSB 11, XPML 11 e o restante aqui. Pode ver que os 5 primeiros fundos aqui, eles concentram, na verdade, quase 50% do portfólio do fundo. Então ele é bem concentrado nesses fundos aqui, mas são fundos de qualidade e também são fundos diversificados em si. O MXRF 11, por exemplo, ele é um fundo que investe em papel, é um fundo híbrido que investe em muitas coisas. Isso o pessoal gosta bastante também. Além de ser base 10, né? Claro. Agora nos concentraremos nas principais posições do fundo, que, como eu mencionei, são as que concentram boa parte do portfólio. Porque se a gente for estudar cada fundo dele, vai demorar que o vídeo vai ficar eterno. Então vamos lá. O RVBA está negociando a 0,94, o MXRF11 é 1,01, na data que eu peguei aqui, a 1,01, o BTLG11 a 0,99, o RCRB11 a 0,71, que é o mais descontado, que é o fundo ali de taxas comerciais, e o XPML11 a 1,01. Pode ver que os fundos dele não estão tão descontados assim, mas estão com valuations atrativos, apesar disso. Com exceção ali do RCRB11, né, que tá bem descontado ainda. Continuando aqui, o upside das 5 maiores posições. Aqui fizemos um valuation rápido de cada um desses fundos para ver qual é a distância que eles estão do preço justo. Então a gente encontrou um upside de quase 12% no RVBA11, um downside de 12,74% no MXRF11, um downside também de 9,5% no BTLG11, mas um upside de 7,55% no RCRB11 e 17% no XPML11, tá bom? Para 2026, porque no caso do XPML11, fundos de shoppings em geral, né, com a taxa de juros caindo, além dos seus ativos começarem a valer mais, há também uma expectativa de aumento do consumo, porque com a taxa caindo, a renda disponível das famílias tende a aumentar também, e isso afeta, claro, o varejo, e um shopping ele se beneficia diretamente disso. Outro conceito importante que precisamos entender na hora de investir num fundo desses é a TIR, a taxa interna de retorno. Inclusive, saiu um vídeo recente no canal explicando esse conceito de TIR. É só entrar no canal da Varus e escrever TIR, que com certeza vai aparecer aqui o vídeo que o nosso analista fez, que explicou de forma perfeita o conceito. Aqui temos um resumo rápido aqui do que é a TIR, tá bom? É a taxa de desconto que faz o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros igualar o investimento inicial. Ou seja, é a rentabilidade anual que você obtém considerando todos os pagamentos recebidos, mais a valorização e desvalorização. Ou seja, você pega ali o potencial de upside que tem, mais os dividendos recebidos, e ali vai ser a tua taxa interna de retorno para aquele ano ali, tá bom? Investimento inicial de R$100, mais dividendos, mais valorização, mais fluxos futuros, igual a TIR em percentual anual. Então, ou seja, quanto maior a TIR, melhor o investimento. Se a TIR for maior que o custo de capital, ou seja, Selic, CDI, 15%, o investimento é atrativo. O que isso significa? Por que isso é tão importante? A gente espera que o custo de capital vá se reduzir e a TIR do investimento for boa, relativamente boa, e tende a ficar ainda mais atrativo. Tá, aqui vem a TIR das 5 maiores posições, tá bom? RVBA com 15,7, MXRF11 com quase 18, BTLG11 com 12,71, RCRB11 com 15% e XPML11 com 16%. Podem ver que a TIR de quase todos eles, com exceção do BTLG, estão acima do que é a taxa livre de risco, tá? Que é o CDI. A maioria dos investimentos aqui do fundo com taxas muito boas de retorno. Esse gráfico aqui é simplesmente igual ao outro, só que ele tá deitado, só que aqui é a TIR comprando a mercado. Ou seja, se fosse na bolsa de valores comprar cada um desses fundos aqui e o CXRI11, ele já está no portfólio, você teria comprando essa TIR para você. Na sua carteira estaria justamente essa TIR. Caso você compre através do CXRI11, essa TIR ela sobe muito. Ela vai, ó, da RVBA para 19%, do MXRF11 para 22%, o BTLG que estava abaixo de 15% vai para 15,89%, porque você está comprando com um desconto duplo, justamente aquele efeito que eu te falei no início do vídeo. Você está investindo no patrimônio desse fundo com um desconto ainda maior do que já está negociando na bolsa. O efeito duplo desconto aqui a gente consegue ver muito melhor esse efeito, tá bom? O RVBA aqui, o salto que deu aqui, a MXRF11 também foi para mais de 20%, o BTLG11 para 15%, o RCRB11 de 15% foi para 18% e o XPML11 de 16% para 20%. Isso aqui é uma mina de ouro, tá bom? Porque comprando assim e cada essa premissa que tende a acontecer realmente se prove verdade, isso aqui tende a dar uma porrada muito grande para cima e exponenciar muito o teu retorno, principalmente via ganho de capital. Então, agora vem a questão, vale a pena comprar? Vamos dar uma olhada rápida aqui no Excel para entender se vale ou não vale a pena investir no CXR11 no momento, no preço atual. Fizemos um valuation rápido aqui com os rendimentos dos fundos, a realização de cotas aqui e as despesas do fundo e o resultado líquido. Aqui você tem que focar no resultado do fundo, tá bom? É o mesmo que eu mostrei para vocês no gráfico. Que tem outros números também, tá bom? O dividend yield dele dos últimos 12 meses. E aqui sem pensar que o valor justo dele está em 68,49, com um upside de 5,93, dado o preço de mercado de 64,66, e uma TIR de 19,68% nesse fundo.
Ou seja, analisando os proventos que ele vai pagar nesse ano, considerando os proventos estimados e também a distância do preço patrimonial dele pro valor justo dele, e também a distância do preço, do valor de mercado dele, do preço e também levando em consideração, além dos dividendos, o upside que há do preço atual pro valor justo, ele consegue entregar uma TIR de 19%. Lembrando que esse upside aqui é o cenário mais conservador possível, então a gente espera assim que vai ser maior do que esse valor aqui, mesmo que para renda variável esse valor pareça baixo, mas para fundo imobiliário o ganho de capital não é. Ainda há também os proventos, né, que ele paga um dividend yield de 11%, então se somando esses dois aqui é um rendimento muito interessante para um fundo imobiliário, e a gente espera que isso aqui aconteça já até o segundo semestre ali, quando começar essa curva de juros, essa taxa de juros diminuir, tá bom? Então se você quiser aprender a avaliar fundos imobiliários de verdade, assim, fazendo um valuation até muito mais complexo do que esse aqui é mais um resumido aqui, só pra gente ter uma ideia mais ou menos do preço. Se você quiser aprender a fazer valuation de forma completa, eu recomendo muito assinar aqui o VZA. E se você quiser para hoje já, alocar nesse tipo de investimento, nesse tipo de tese, e já ir acompanhando enquanto você aprende, você também pode assinar nossa carteira recomendada de fundos imobiliários, tá bom? Deixaria aqui na descrição o link para você observar a rentabilidade das nossas carteiras, inclusive de fundos imobiliários. Além disso, a Varus também tá com a consultoria. Lá você vai ter acesso a um profissional que vai cuidar do seu patrimônio, cuidar de toda a sua vida financeira, inclusive do seu patrimônio, indo de seguro de vida até a aposentadoria, tá bom? Você pode agendar sua primeira reunião com o nosso consultor gratuitamente. Vale muito a pena, principalmente se você tiver um capital acima de 100 mil reais, tá bom? Então, vale a pena comprar. Acreditamos que sim, vale a pena comprar se já tiver uma carteira diversificada, um portfólio ali que aguente uma parcela em renda variável ali. Não, lembrando sempre que levar em consideração o seu perfil de risco, tá bom? Isso aqui não é uma recomendação de investimento em si, é a nossa visão sobre aquele ativo. Para você ter certeza se vale ou não vale a pena para você investir, recomendo que você faça seu valuation, faça suas análises, brinque ali bastante com os números ali, veja quais premissas fazem sentido ou não. Se você acredita que a taxa de juros, por exemplo, vai cair mais ainda do que 12,5 em dezembro, isso pode afetar seu valuation. Se você acredita que vai continuar assim, se acredita que vai vir um presidente que você não concorda na próxima eleição e acha que a taxa vai para 16, 17, acha que o Trump vai invadir o Irã e vai dar uma guerra mundial, acha que a taxa vai para 20%, que a inflação vai explodir, tudo isso aqui pode mudar. Então isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só a nossa visão sobre esse ativo específico no momento atual. Isso aqui pode mudar e varia de pessoa a pessoa se vale ou não vale a pena alocar no seu patrimônio nesse ativo, tá bom? E o vídeo fica por aqui, espero você na semana que vem para falarmos novamente sobre fundos imobiliários.